Bom dia, bom domingo para você, que seu dia hoje seja muito bom, né? E quando é que um dia é bom para nós? Quando nós falamos de Jesus para alguém. Casualmente, naqueles encontros que são corriqueiros, na padaria, na parada de ônibus, seja onde for, e os encontros que são programados, que é o nosso evangelismo intencional, aquele que a gente coloca na agenda e que durante todo o tempo estamos revelando Jesus a outras pessoas. Deus te abençoe nesse dia, viu? Hoje nós temos um treinamento, nosso concílio integrado com os anciãos aqui da minha região, lá na Igreja Central de Brasília. Vai ser uma bênção. Vamos buscar o poder de Deus para o cumprimento da missão, junto com todos os outros anciãos da região aqui. Tenho certeza vai ser uma bênção. Ore por isso. Vou ler com você o Salmo, que é o Salmo da sala 57. Diz assim, ó Deus, Tu és o meu Deus, Salmo 63. De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a sua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti, olha que coisa linda, né? Quando me lembrar de ti, na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das tuas asas, me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra, tua mão direita me sustenta. Mas aqueles que me procuram, a minha alma para destruir, irão passar às profundezas da terra. Cairão à espada, serão ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, e qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Que salmo poderoso, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. De madrugada, irmãos, de madrugada, de madrugada. Vamos orar a Deus e agradecer a Deus por estarmos aqui. Muita coisa boa e poderosa. Pastor Moreira, abençoado. Tudo bem, querida? Tudo bem? Bom dia, com alegria. Bom, ver você tá todo azul, rapaz. Tudo atrás azul, sua camisa azul. Tá bonito o cenário, viu? Preparei para compensar, né? Amigo, já orei. Vamos à mensagem. Deus te use poderosamente. Louvado seja o Senhor. Saudações ao povo amado. Saudade, né? Deixa eu dar explicação. Eu passei uns dias sem aparecer aí, mas estava aqui, viu? Alguns me viram aí. Passei uma semana com o Covid aí, novamente, eu estou batendo recorde aí. De Covid não morro mais, né? E aí, veio pós-Covid, ajustando algumas coisas aqui, com visitas, aí a gente está com a rotina modificada, então não pude ligar aqui câmera, acender luz, mas estava aqui ligado. Hoje eu vou trazer uma mensagem para a gente pensar, analisando as tentações, ou a tentação de Jesus. Embora a gente tenha ali 3 propostas do tentador, a tentação se resumia em uma só. O convite para Jesus usar a sua divindade e agir independente de Deus. Agir na sua própria força. E aí seria derrotado, ou se ele vencesse como divino, como Deus, ele não seria nosso representante. E com isso, tem algumas nuances para a gente analisar daquelas tentações, que é possível fazer aplicações à nossa vida cotidiana.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do versículo 16, e em seguida, a gente vai seguindo com o capítulo 4, dos versos 1 ao 11. Então acompanhe comigo aí, Mateus 3, versos 16, 17, e depois seguindo com Mateus 4, versos 1 ao 11. Porque são dois eventos que estão interligados. E a nossa mensagem vai analisar a conexão destes dois acontecimentos. Vamos ler juntos. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado, ou onde foi tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E também está escrito: Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-se, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. A síntese da mensagem hoje é que a todo indivíduo que é batizado, é concedido o título, o direito legal de se tornar filho de Deus. E por isso, ele se torna o alvo dos ataques de Satanás. Na nossa mensagem hoje, nós vamos ver como lidar com isso, com a ideia de que um filho de Deus enfrenta perseguição, ataques, sofrimento. Você pensou que ao se entregar a Jesus e ser batizado, todos os problemas iriam desaparecer? Vamos ver na história de hoje, ou nesse relato de hoje, vamos com essa mensagem, ver que em muitos casos, agora é que os problemas surgem. Quando eu me batizei, eu tinha enfrentado o que eu achava que era uma terrível perseguição, porque eu tinha que ficar dando satisfação em cada esquina da cidade, o que estava acontecendo comigo. As pessoas perguntavam: você está seguindo aqueles crentes lá, rapaz? Você está saindo para aquele negócio lá, né? Naquele circo lá, porque tem uma tenda armada no formato de um circo. Eu ficava dando explicação das coisas que eu estava descobrindo, dando os argumentos. Não é bem assim, tá? E tive problemas com meus pais, como eu falei com vocês, ficaram enfurecidos. Então eu achava que no dia do batismo, após o batismo, eu ia ficar em paz, o diabo ia desistir. Mas quando eu cheguei em casa, achei uma carta da obreira bíblica, serva de Deus, a irmã Noveli Bastos, ela dando a carta de incentivo, e terminava a carta dizendo: e lembre-se que a guerra começou agora. Eu falei: não, pensei que tinha acabado, estava começando. Mais tarde, eu viria entender perfeitamente o que eles estavam me dizendo. Vamos ao texto de hoje. Como nós sabemos, Jesus veio ao mundo para ser primeiramente para morrer por nós, para salvar o pecador. Ele veio, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Ele fala isso. Mas enquanto ele aqui viveu,
exercendo seu ministério, atendendo as pessoas, ele procurou ser, e de fato o foi, um exemplo, um modelo de ser humano. Como é que Deus queria que nós vivêssemos? Como era que pelo menos o primeiro Adão deveria ter vivido? E assim, tanto nas palavras proferidas, como na forma como ele reagiu, se relacionou com todas as circunstâncias que o cercaram, constituem para nós um exemplo. E Jesus estava passando preciosas lições para nós. E um dos exemplos que ele passa, que transmite para a humanidade, é o seu batismo e depois a sua experiência com a tentação. Alguma vez você já se perguntou por que Jesus foi batizado, visto que batismo é para a remissão de pecados e Jesus não tem pecado? E a resposta é que Jesus foi batizado, primeiro, para nos ensinar como é que se faz. E segundo, para nos revelar o que acontece quando a pessoa é batizada. Como é que se faz? Tendo consciência de seus pecados, você voluntariamente escolhe, vai para um local onde tem água e é batizado por uma autoridade que tenha autoridade para fazer isso. Um pastor, ele é escolhido, separado por Deus para fazer estes ritos do batismo. Então, o batismo deve revelar arrependimento, conversão, decisão de mudança, que está relacionado com o arrependimento e com a conversão, e a pessoa vai por própria vontade. Por isso que a gente não batiza crianças, porque não tem o apoio bíblico. Jesus não foi batizado como um bebê, ele foi dedicado por seus pais. Os pais fazem a dedicação da criança ao Senhor. Mas o batismo é uma cerimônia individual. Eu escolho ser batizado. Eu quero entregar a minha vida para me tornar filho de Deus. E aí vem a segunda coisa. O que acontece quando a pessoa é batizada? A primeira coisa que acontece, do ponto de vista legal, é que essa pessoa se torna filha de Deus. Até que você tome a decisão de ser batizado, você não é filho de Deus legítimo. Você está na condição de filho da desobediência. Aí você se converte e você é recebido como filho de Deus. Segundo os Coríntios 6, versos 16 e 17, fala sobre isso. Abandone o mal, volte para o Senhor, venha para o Senhor como você está, mas Deus vai lhe receber como filho. Por isso que na parábola do filho pródigo, o pai coloca o anel. O anel não era joia. O anel era um símbolo, uma marca de filiação. Sandálias dos pés era um acolhimento de filho. Então, quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos de Deus. Amém por isso? E tem uma segunda coisa que acontece. Quando a gente é batizado, nós também somos revestidos de Cristo. Está escrito em Gálatas 3, versículo 27, pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, a justiça de Cristo é posta sobre o Filho de Deus que se entregou, aquele ser humano que se entregou a Jesus Cristo. Primeira coisa, você se torna filho de Deus. Segunda, você é revestido de Cristo. Mas tem uma terceira coisa. Qual é a terceira coisa que o texto revelou? O Espírito Santo desce sobre essa pessoa e passa a morar dentro da pessoa. 3 coisas maravilhosas acontecem quando nós somos batizados e quando esse batismo é fruto de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro arrependimento. Nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos revestidos de Cristo e a justiça de Cristo passa a ser nossa justiça. E nós recebemos o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. Lembra lá de João capítulo 14, verso 7, acho que agora. O mundo não pode receber, perdão, é João 16. O mundo não pode receber. Só um filho de Deus, só aquele que se torna filho de Deus pode receber o Espírito Santo. Então nós vemos essas 2 experiências na vida de Jesus. Ele nos mostra como se faz, e a gente viu acontecer isso na vida dele, ele é declarado filho, e o Espírito Santo desce sobre ele. Então, no batismo e na tentação, a Bíblia nos revela aspectos importantes a serem considerados na nossa vida cristã. Ellen White escreveu no livro O Desejado de Todas as Nações, está na página 111, que Jesus não recebeu o batismo como confissão de pecado de sua própria parte. Ele se identificou com os pecadores, dando os passos que nos cumpre dar. Ele se identificou conosco
mostrando como nós devemos seguir na condição de filhos de Deus, se quisermos viver no reino de Deus. Seguindo aqui, ela diz: a via de sofrimento e paciente perseverança que viveu depois do batismo foi também um exemplo para nós. E é por isso que agora a gente vai analisar essa experiência depois do batismo. Quando ele foi batizado, ele saiu da água e, de acordo com o registro em Lucas, capítulo 3, versos 21 e 22, ele foi orar. E diz o texto bíblico que, estando a orar, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, como representante da humanidade a ser redimida, Jesus precisava vivenciar tudo aquilo que o homem vai vivenciar quando se une a Deus. Pode vivenciar. Ali ele foi declarado filho de Deus, mas logo em seguida ele foi levado pelo Espírito para o deserto, onde seria tentado. Então veja, quando você foi batizado, ou quando você foi batizada, você não ouviu esse som, essa voz. Como não se ouviu quando Paulo foi batizado, como tantos outros foram batizados. Mas, como representante, ali estava Deus ensinando no batismo de Jesus, passando a mensagem para todos os que viriam seguir os passos de seu filho Jesus. Quando você foi batizado, ainda que você não tenha ouvido a voz do Senhor, você foi declarado filho de Deus. Você foi declarada uma filha de Deus. Só que tem um detalhe. Todo filho de Deus terá que ter o seu momento de prova, desde Adão até cada um de nós. E aí, por isso que nós vamos perguntar como reagir diante dessas provas. E como entender a ideia de que um filho de Deus não está imune aos ataques do inimigo, nem das intempéries da vida. Bom, é importante a gente lembrar, está escrito em Tiago, no capítulo 1, verso 13, que Deus não tenta ninguém. Cada um é tentado por sua própria cobiça. Mas no livro de Deuteronômio está escrito que Deus nos põe à prova. Veja em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 3. Deus nos põe à prova para ver se nós o amamos. Todos que nos entregamos a Jesus um dia pelo batismo, teremos nossos momentos no deserto. E Deus nos leva para o deserto para nos testar, para ver o tamanho do nosso amor, o grau do nosso comprometimento com Ele. Acontece que é justamente nesses momentos que Deus está nos levando a provações que o tentador se aproxima. Foi depois que Cristo passou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, e ele estava lá chegando com as suas terríveis propostas. Vamos pensar agora detalhes dessas tentações. O que ele queria com essas tentações, o que essas tentações, ou que aquelas tentações, de fato, estavam também passando para nós. A primeira tentação, ele propunha, dizia: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Já parou para pensar a implicação desta proposta? O que ele queria aqui com Jesus? Ele estava querendo que Jesus fizesse algo sensacional para provar as maravilhas ou as vantagens de ter se tornado um filho de Deus. Mostre o que você ganhou. Mostre que é bom ser um filho de Deus. Ele ficou furioso com aquela declaração. O pai declara: este é o meu filho amado. Este aí não é filho do carpinteiro. Esse aí não é raiz de terra seca. Ele é o meu filho amado. Ele é o príncipe do universo. Ele deixou a glória e a adoração dos anjos. Ele deixou o palácio de Mafim. Ele é o meu filho amado. Ele representa todos aqueles que haverão de se unir a ele pela experiência do batismo, como ele está tendo agora. Então, ele se aproveita daquela situação desprovida de recursos. Qual o cenário de um deserto? Que evidência poderia ter da presença de Deus? Agora ele estava ali sozinho, sem pão, sem água, sem a presença das pessoas, sem ninguém para lhe adorar, sem ninguém para lhe seguir, na companhia dos chacais, das serpentes, deserto. Já assisti um sermão
pastor Giovanni Melro, sobre a teologia do deserto. E a gente pode se aprofundar depois sobre isso, né, a teologia do deserto. São muitas as coisas que o deserto nos ensina, e todos nós teremos que, de alguma forma, passar pelo deserto na nossa vida, na condição de filho de Deus. De Moisés até cada um de nós. E assim ele faz conosco hoje. Quando nós somos batizados, o que acontece? Música especial, abraços, presentes, almoço, festa, beijo. Isso dura uns meses. No caso de algumas irmãs, ganham flores, aplausos. Mas depois de algum tempo, a vida cristã segue o seu curso. E aí nós somos como que levados para o deserto, na nossa solidão. E aí Satanás se aproxima, diz: viu a besteira que você fez? Acabou. Você agora não é mais ninguém. Cadê aquele povo que te abraçou, que te beijou, que te disse: eu te amo, você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida? Então a vida está seguindo o seu curso, a igreja vai buscar outros agora, você já está salvo, vai deixar você e vai colocar você agora não para ser servido, mas para servir. A gente coloca as armas em suas mãos, vamos agora trabalhar. Terminam os mimos, e nessas horas Satanás vem com as suas tentações. Onde estão aquelas pessoas que te amaram? Viu a besteira que você fez? O que é que você ganhou em ter se tornado um crente? E agora? Vai viver do quê? Não foi assim? Olha a doença que chegou. E alguns, eu sei que eu estou pregando aqui para alguém que já ouviu o tentador dizer assim: essa doença é porque você se tornou um seguidor de Jesus Cristo. É porque você entrou para essa igreja aí. Eu sei que você está falando isso. Sei que você já viveu isso. Ou talvez esteja até vivenciando isso agora. Mas Jesus nos ensina qual arma nós devemos usar contra as investidas de Satanás. E a arma é a palavra de Deus. Está escrito. Não só de pão vive o homem, não só de aplausos, não só de elogios vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando o eunuco saiu das águas do batismo, recebeu um abraço. Até o pastor que o batizou, Filipe, tinha sido arrebatado pelo Espírito e foi levado para um lugar bem distante. Mas aí a Bíblia diz que ele não olhou para os quatro cantos e disse: não vou ficar nessa igreja não. Ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, porque ele estava salvo. Ele tinha encontrado a salvação e é tudo para ele. Aleluia. Jesus nos ensina que nós somos trazidos de volta à casa do Pai pelo batismo para nos tornar filhos de Deus, para recebermos a maior de todas as bênçãos, termos sido salvos. Isso já é tudo. E em meio a qualquer circunstância, nós vamos ter a palavra de Deus como nossa regra de fé. A nossa obediência a Deus não está condicionada às circunstâncias. Nós não seremos fiéis somente enquanto as pessoas estiverem nos abraçando e dizendo: eu te amo, preciso de você para ser feliz. Nós seremos fiéis ao Senhor porque nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos resgatados do império das trevas. Nós vivemos pela palavra. Quando você foi batizado, você recebeu não um carro novo, não promessas ilusórias, não garantias de emprego, de promoções. Você recebeu a certeza de que você foi perdoado, que Deus lhe aceitou na família dele e que você agora está caminhando rumo aos portais eternos da Nova Jerusalém. E a ferramenta que você tem agora é a palavra do Senhor. Não um lenço branco, não uma flor misteriosa. Você tem a palavra de Deus para viver por ela. Bem, mas depois da tentativa frustrada, o diabo não desiste assim fácil. Então ele vai para a segunda tentativa. Usa a palavra de Deus de maneira distorcida. E pede que Cristo, então, já que está escrito alguma coisa na Bíblia a seu respeito, então está escrito que você pode se jogar aqui do pináculo. Levou Cristo para um lugar bem alto, pediu que ele se jogasse de lá. O que implica essa proposta, além de viver independente de Deus? Satanás estava querendo dizer assim: exija seus direitos, agora que você é filho de Deus. Já que você é filho de Deus, agora você pode determinar. Não é assim que vemos, às vezes, alguns atrevidos: Senhor, eu determino que essa doença desapareça agora. Eu determino que o emprego apareça amanhã para esse fulano.
A ideia que Satanás passa com a tentação de Jesus, que vem hoje, de certa forma, para os crentes que querem ser filhos de Deus, é essa. Que Deus tem a obrigação de blindar seu carro, de curar seu câncer, de fazer seus filhos serem aprovados no vestibular, nos concursos, se livrar você de todo perigo, livrar do mal. Mas essa é uma proposta do diabo. Nós nos tornamos filhos de Deus, somos abençoados, somos protegidos, mas Jesus nos ensina aqui que, embora nós tenhamos a promessa de que Deus nos guarda, né, de sermos guardados pelos anjos do Senhor se nós estivermos andando no caminho do Senhor, nós não devemos tentar o Senhor. E nem devemos esperar que Ele nos livre das consequências de nossos erros. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, precisamos estar atentos para isso. Nós somos filhos de Deus, nós estamos revestidos de Cristo, nós temos o Espírito Santo, mas se nós errarmos, vamos colher os frutos dos nossos erros, caso a gente não se converta imediatamente daquele mau caminho. Porque, queridos, mais importante do que ver Deus operando salvação a um errante, é ver o seu poder transformando pessoas, fazendo andar nos caminhos da vida. Mais importante do que a cura do câncer é a cura do pecado na alma. Bem, e se mesmo a gente sendo fiéis, a gente for assaltado pelo mal, que obrigação está na palavra de Deus, de que Deus tem de nos impedir que algum mal natural aconteça nessa vida? Entenda uma coisa, eu e você estamos em um mundo de pecado. Aqui tem tragédias, aqui tem tsunamis, aqui tem enchentes, aqui tem Covid, tem AIDS, tem câncer, tem acidentes por diferentes formas. Nós não estamos imunes. Nós podemos sofrer os ataques, nós podemos sofrer os males naturais deste mundo, podemos morrer. Nossos filhos podem ser atingidos de bala perdida. Nós podemos ser atingidos de bala perdida. O casamento pode se acabar, lamentavelmente. O filho pode perder a fé e sofrer o fenômeno da apostasia. O seu filho precioso, a sua filha preciosa. Sabe qual é a única garantia de livramento que nós temos na palavra de Deus? A garantia de não sermos tentados além de nossas forças. Isso está escrito em 1 Coríntios 10, 13. É a única garantia. Deus não vai permitir que sejamos tentados além de nossas forças. E é por isso que nós devemos orar. Jesus ensinou na oração lá em Mateus capítulo 6, o verso 13. Jesus ensina, e não nos deixes cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Então isso temos como garantia. Porém, nunca devemos achar, amados, que ao sermos batizados, nós ganhamos direito à imunidade contra todos os males dessa terra. Nunca podemos achar que você entrou para a igreja para parar de sofrer. Essa é a mensagem do diabo. Se você não parou de sofrer, então porque você não entregou a sua vida para Deus, você não é verdadeiro, você não é fiel. Você entrou para a igreja para viver ou morrer por Cristo. Você entrou para a igreja para, pela graça de Deus, ser salvo desta geração corrupta, deste mundo que vai caminhando para o seu fim, destruição. Você foi salvo, você foi resgatado do império das trevas, você deixou de ser filho do diabo e se tornou filho de Deus. Você agora tem o Espírito de Deus em você. A justiça de Deus, de Jesus Cristo, o seu Filho, está sobre você. Isso é tudo. Mas mesmo sendo batizado, mesmo sendo fiel, o seu carro capota, seu carro colide, o pneu seca e o carro sai da pista, o ladrão rouba seu carro, tem que colocar o carro no seguro, viu, crente? Senão corre o risco de perder. Acontece. O corpo atrai doenças mortíferas, como eu disse. Acontecem coisas, tanto aos ímpios, está no livro de Eclesiastes, tanto aos maus como aos bons, todos sofrem os problemas. Assim como Deus manda o sol e a sua chuva para maus e bons, o diabo também faz suas obras e atinge a todos, maus e bons, salvos e perdidos. E aí lembramos a célebre frase, há certas coisas
na vida que tem que acontecer. Porque se elas não acontecerem, outras não acontecerão. O que é que Deus faz dentro de tudo isso com seus filhos? Ele transforma em parte essas maldições em bênçãos. Ele faz a gente tirar lições do sofrimento. Ele faz a gente crescer com o crescimento, com o sofrimento. A gente tem informação de que as provações, as perseguições, são obreiras de Deus para formar o nosso caráter. Nós somos submetidos a terríveis provas para ver se nós amamos a Deus. E nós devemos sempre nos perguntar como eu estou reagindo diante das provas. Estou representando bem a Deus, o caráter de Deus? Estou agindo como um filho de Deus? Estou agindo como meu modelo, meu mestre? Bem, e por fim, a última proposta de Satanás foi: eu te darei tudo isso aqui, os reinos do mundo e as glórias dele, se você se prostrar e me adorar. O que significa essa proposta, essa tentação? Ele estava querendo colocar na mente de Jesus a ideia de que adoração exige recompensa. Eu adoro se Deus me der. Ele está dizendo que quem adora está adorando na expectativa de ser recompensado. Ele diz: tudo isso te darei se me adorares. Foi o que o tentador disse. Mesmo entre nós, não é fácil a gente se livrar dessa tentação, não, viu? A gente precisa ser muito cuidadoso quando assiste alguns testemunhos. A gente vê dentro da igreja adventista, nós temos um quadro que a gente roda um vídeo no sábado pela manhã, na hora do culto, chamado Provai e Vede. São experiências lindas de que, em alguns casos, as pessoas foram fiéis a Deus e foram mais abençoadas ainda depois de terem demonstrado um grande gesto de fidelidade. Mas não pode deixar a mensagem de que você vai ser fiel para receber mais de Deus. É verdade que quem muito semeia, muito colhe, diz Paulo lá no tocante às ofertas, ele fala sobre isso. Mas nós não devemos adorar Deus visando recompensa. Nós adoramos porque Ele é Deus. Nós o adoramos porque Ele é santo. Nós o adoramos porque Ele é nosso Salvador. Nós o adoramos porque Ele nos criou para adorá-lo. Ele é o único objeto de culto em todo o universo. É o único que nós podemos adorar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós adoramos a eles. Nós adoramos independente do que vamos receber, queridos irmãos. À semelhança de Jó, mesmo que pareça que tenhamos perdido tudo, vamos adorar o Senhor. Jó disse, quando veio a última notícia de que tinha perdido tudo, ele disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó, capítulo 1, verso 21. Mas no verso 20 diz a Bíblia que quando ele recebeu a última notícia, Jó adorou. Adorar a Deus. Fiel não adora a Deus em busca de recompensa. Ele adora a Deus porque Deus é digno de adoração. O homem é pó, nada mais que isso. Adorar é um imerecido privilégio. Nós adoramos a Deus em toda e qualquer circunstância. Porque Ele já nos deu tudo, inclusive a salvação. Nós adoramos aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Hoje Satanás está querendo oferecer as glórias desse mundo para você. Ele está querendo que você transgrida a lei de Deus para ganhar dinheiro. Ele propõe que você participe daquele curso, aquele seminário, só esse sábado, transgrida. Eu lhe darei isso, olha a recompensa que você vai ter. É lógico, ele não se apresenta a você dizendo: eu sou o diabo e eu quero que você transgrida esse mandamento e você vai ganhar. Não, vem só o pensamento lógico. Eu tenho que participar desse curso porque meu salário vai dobrar, vai triplicar, vai centuplicar. Eu vou ganhar mais. Então eu posso deixar, eu vou adorar isso aqui, a minha vontade, eu vou adorar, essa proposta é adorável. Eu vou transgredir a lei. Trocar de mulher, trocar de marido, você vai ganhar mais. Essa é a proposta dele. Não se renda a Satanás. Seja fiel ao Senhor, permaneça fiel ao Senhor. Adore a Ele e preste culto. Você está com câncer? Adore a Deus com câncer. Você está desempregado? Adore a Deus desempregado.
Você está triste? Adore a Deus na tristeza. Deus lhe criou para adorá-lo. O diabo arruinou sua vida, ele fez caminhar para o caminho do pecado. Agora veio o Senhor para lhe resgatar e lhe fazer filho e filha de Deus, outra vez. Ele lhe deu o seu Espírito. E a Bíblia é a nossa regra de fé. Nós temos a palavra de Deus para ser nosso guia, nós vamos seguir pela palavra do Senhor. Eu vou encerrar contando uma história que aparece, que é bem familiar a nós. É a história de Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828. Ele era um advogado bem-sucedido na cidade de Chicago. Ele e a sua esposa, Anna, eram membros ativos da igreja presbiteriana. E eles eram também colaboradores de Dwight Moody, grande evangelista aí, que fazia campanhas pelos Estados Unidos e também pela Inglaterra. Em novembro de 1873, o casal resolveu fazer uma viagem de férias até a Europa, junto com as suas 4 filhas, Maddie, Taneta, Anne e Bessie, e a menor com apenas 1 ano e meio e a maior tinha 12 anos. Mas por um imprevisto, Horatio teve que ficar para ir alguns dias depois em outro navio. E a mãe, a sua esposa, Ana, com as suas 4 filhas, seguiriam para a Europa, num navio francês, Ville du Havre, seguindo viagem. Mas em alto mar, o navio em que estava a mãe, com as 4 filhas, colidiu com outro navio, o L'Ocean, da Inglaterra. Em meia hora, o barco foi ao fundo. 226 passageiros e tripulantes morreram, entre eles as 4 filhas do casal. A senhora Spafford, que foi salva por um marinheiro, ficou entre ali os poucos sobreviventes. Quando eles chegaram lá na cidade de Cardiff, no país de Gales, a esposa enviou um telegrama na época. E como, para quem não sabe, para quem não conhece, telegrama se paga por palavras, né? Se pagava por palavras, e cada palavra era caro, por caracteres, na verdade. E ela mandou uma carta para o marido, um telegrama, perdão, para o marido, com 2 palavras, dizendo: salva sozinha. E isso foi suficiente para entender o que tinha acontecido. Horatio imediatamente tomou o primeiro navio e viajou para se encontrar com a esposa. Dias depois, Dwight Moody e seu companheiro de trabalho, o cantor Ira Sankey, foram visitar o casal Spafford para levar-lhes algumas palavras de conforto e perguntaram como eles estavam se sentindo, e ele respondeu: está tudo bem com a nossa alma. E o nosso Kenneth Osbeck, especialista em história de hinos, ele relata um episódio interessante que aqui vem no ponto que a gente conhece. Ao Horatio viajar, antes de se encontrar com a esposa, através do Oceano Atlântico, o comandante parou por um instante e mostrou o local onde as suas filhas haviam naufragado ali no navio Ville du Havre. À noite, na solidão, no camarote, Spafford, então, pôs-se a escrever o seu hino. Se paz, a mais doce me deres gozar, se dor, a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Esse é o hino que está em nosso hinário adventista, número 230. A segunda estrofe diz: embora me assalte ou me ataque o cruel Satanás e me ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Eita glória! E isso é fé inabalável. Isso é fé e amor incondicional que Deus espera de cada um de nós. Como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e que não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, adorarei ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Você é da sala 57, é abençoado. A maior bênção é que você se tornou filho de Deus. Se vier a cura, amém, glória a Deus. Se não vier a cura, permaneça fiel a Deus. É do diabo a ideia de que você está sendo fiel para receber algo mais. Deus vai lhe dar a bênção, mas você
está entendendo que a maior das bênçãos já aconteceu, você foi salvo. Tudo que vier agora é lucro. Bênção é você ter sido salvo, é você ter se tornado filho de Deus. Se você está passando por dias difíceis, por dias de amargura, de grandes sofrimentos, entenda, querido, você não deixou de ser filho de Deus. Você não deixou de ser amado por Deus. Deus continua dizendo, este é o meu filho amado, esta é a minha filha, quem eu amo, eu tenho prazer em você. Você é a coisa mais linda que Deus tem nessa vida. O Espírito do Senhor está sim sobre você. O tentador se aproxima e dizendo, olha o deserto que ele encontra, você é meu. Mentira, você não é do diabo, você é de Jesus. O Espírito de Deus está sobre você, está em você. Permaneça firme pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Não desista e não seja infiel. Fique atento às terríveis propostas de Satanás e permaneça cativo da palavra de Deus. Seja fiel. Deixa eu mostrar aqui, a palavra está desaparecendo aqui no meu rosto. Aqui. Minha Bíblia idosa, preciosa. Seja fiel à palavra do Senhor. Pastor Wagner, não sei se a gente tem essa música aí. Deus é Deus, né? Pensei em poder encerrar com esta aí. Animem-se, meus amados. Você quer o Inários em paz divinal, sou feliz com Jesus? Pode ser? Pode ser, que se eu tiver uma dessa aí preciosa, do orar. Você quer orar aí antes da música? Então vamos orar então. Se você está passando por essas lutas também, se você está sendo inclusive tentado a achar que Deus não o ama, que você foi desprezado, esta palavra foi para dizer que você é o que Deus tem de mais precioso nessa terra. E Ele ama você. E Ele está aí com você, no leito, com o câncer, com o desemprego, com os amigos abandonando você, com o casamento se despedaçando. Deus está com você nessa fornalha. Não desista. Seja fiel pelo que é reto, ainda que caia os céus. Vamos orar juntos? Nós lhe agradecemos, Senhor, pelo enorme privilégio de termos sido feitos filhos de Deus. Isso é tudo para nós. Obrigado por tudo que o Senhor nos dá, com as bênçãos, por todas as bênçãos com as quais o Senhor cerca as nossas vidas. Hoje eu quero interceder por aqueles que estão numa condição que aparentemente não é bênção, mas é o deserto, é a provação, é a oportunidade de dizer, eu serei fiel ao Senhor e à sua palavra. Dê-lhes força. E ajude para que depois de um tempo de prova, eles recebam a visita dos anjos e o consolo do Senhor. E ainda que tenham que ser levados à sepultura, que pelo teu Espírito atuando neles, sejam levados na condição daqueles que permaneceram fiéis até a morte. Na condição daqueles que permaneceram firmes pelo que é reto, ainda que caíssem ao céu. Que permaneçam na condição daqueles que, em face da morte, não amaram a própria vida. Esteja perto, Senhor. Mostra a tua presença agora desses que estão atravessando dias do deserto. Ajude-os, fortaleça-os. Faz-nos vencedores. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus, meu pastor. Glória a Deus. Vamos ouvir um hino para selar toda essa inspiração bíblica, né? Essa iluminação da palavra de Deus. Lembrando exatamente isso, né? Apesar de qualquer coisa ou dificuldade, somos felizes com Jesus.
Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como um dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Não tenha medo, não tenha medo. João 14, 27. Eita, bênção aí, pastor. Eita, glória. Eita, glória a Deus, bênção Não demais. pode enganchar, não, é glória mesmo. Obrigado, viu, amado? Muito obrigado pela disponibilidade, pela mensagem. Vamos Eu que agora... agradeço o privilégio. Obrigado mesmo, amo você, viu, querido? Eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Eu também amo você, meu querido pastor, meu amigo, meu parceiro aí de jornada. Obrigado por tudo que tem me ensinado, eu preciso de você para ser feliz e acredito mais em Deus, pela tua existência, pelo que Deus faz num pobre pecador como você e como eu. Amém. Um abraço. O Senhor nos uniu com propósito, querido, pode ter certeza disso. Grande abraço, um bom domingo para você. Queridos, olha só, o pastor falou de oração, né? Falou dessa tentação de Cristo no deserto, momento de crise. Eu estava pensando aqui, queridos, o tempo é muito sério, o tempo que vivemos é solene, e nós não devemos esquecer isso em momento nenhum. O chamado é para a oração. Eu quero convidar você a orar hoje. Orar. Não saia, não faça nada agora. Fique onde você está. Nós vamos entrar na presença de Deus e vamos orar, irmãos. Orar. É um tempo em que nós precisamos orar. Quero convidar você a orar agora conosco, sabe? Antes, obviamente, da oração, eu quero ressaltar para você alguns textos do Espírito de Profecia que fala sobre essa necessidade de sair para orar. Jesus foi tentado enquanto orava, e a vitória dele estava neste aspecto também. Ellen White diz que todo cristão precisa manter-se em guarda continuamente, vigiando cada avenida da alma por onde Satanás possa encontrar acesso. Ele necessita, o cristão, orar por divino auxílio e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado. É uma obra divino-humana. A oração pede auxílio divino através do batismo diário do Espírito, a permanência em Cristo Jesus, e agora espirituais e dotados da... Seu microfone está desativado, pastor. Alguém desativou meu som, né? Vou voltar. Ouviram o início do texto, pastor? Ele necessita, sim, do meio do parágrafo. Ele necessita orar por divino auxílio e, ao mesmo tempo, resistir resolutamente a toda inclinação para o pecado. Não é só orar, queridos. Não é só estar ligado em Cristo. Quando a tentação vier, você terá que resistir. Contudo, esta resistência precisa vir como resultado de uma força emprestada de Deus em quem você já está ligado pelo Espírito Santo. Mediante coragem, fé, perseverante esforço, ele pode vencer. Ele quem? O cristão pode vencer. Mas lembre-se de que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. Percebe isso? Você tem que fazer a força, sim, você tem que lutar contra as suas inclinações, mas perceba, amado, perceba, não é uma questão moral ou ética. Resistir ao pecado não é uma questão de fazer o certo ou o errado, apenas. Às vezes a gente ora pela resistência, pelo pecado, com medo de errar. Não é apenas isso. Lembre-se que para alcançar a vitória, Cristo precisa habitar nele e ele em Cristo. E a gente sabe que quem nos batiza, quem nos liga a Cristo, é o seu sucessor na terra, o Espírito Santo. De manhã e à noite, ganhem a vitória nas próprias famílias. Que nenhum trabalho diário os afastem disso. Satanás estará, querido, recheando a sua vida de atividades para te afastar da oração. Ela diz, tome tempo para orar.
E quando estiverem orando, creiam que Deus os ouve. Misturem suas orações com fé. Nem sempre vocês obterão resposta imediata, mas é aí que a fé deve prevalecer. Tomem tempo para orar. Se você está entrando na sala 57, conosco aqui, e você passa 2 horas adorando conosco, e você não tem tempo para orar, cuidado com isto. Se você tem ido à igreja, assistido os cultos, se você tem pregado a palavra de Deus, se você tem lido a Bíblia, inclusive, se você tem dado estudo bíblico, amigo, cuidado se você não toma tempo para orar. Tome tempo para orar. Ellen White continua dizendo assim: na grande crise da sua vida, Jacó retirou-se para orar. Estava cheio de dominante propósito, buscar a transformação de caráter. Na grande crise de sua vida, Jacó retirou-se para orar. Amigo, está em crise? Retire-se para orar. Tome tempo para orar. E você sabe agora que a oração é no Espírito, porque é através do Espírito Santo enviado por Cristo como seu sucessor que você se une a Jesus e a Deus o Pai, e desta união com a Trindade vem a força para a vitória contra o pecado. Tome tempo para orar. Está difícil, irmão? Ora. Está sem emprego, irmão? Ora. Está difícil a luta no casamento, querido? Ora. Você está sem fé? Ore por fé, irmão. Você não quer ler a Bíblia? Ore pelo poder de ler a Bíblia, irmão. Você não quer mais ir à igreja adorar porque nossos irmãos isso e aquilo, a igreja. Descarta esse lixo, tome tempo para orar e peça a Deus poder para congregar. Porque é estranho o comportamento daqueles que deixam de congregar. Existem aí os desigrejados, pessoas que acham que não precisam ir à igreja para adorar a Deus. Ei, a igreja é o corpo de Cristo. Você não pode deixar de adorar coletivamente com seus irmãos. Você é parte de um corpo. Como é que uma mão vive sozinha? Tome tempo para orar. Está em crise? Tome tempo para orar. Talvez a crise que você esteja passando seja exatamente porque você não tem tempo para orar. Tem tempo para tudo, né, irmão? Você tem tempo para tudo, né, irmão? Mas não tem tempo para orar. Pastor, vou falar sério para o senhor bem aqui. Eu não gosto muito de orar, não. Amigo, oração é uma questão de espiritual. Você só vai amar a oração se você estiver cheio do Espírito Santo. Tudo deriva dele hoje. Eu quero convidar você a orar conosco. Eu vou convidar aqui os meus amigos de caminhada, homens que têm ajudado essa sala 57 a caminhar. Meu amigo pastor Abdoral, bom dia, querido. Bom dia, meu pastor. Estou aqui, não sei se está me ouvindo bem. Estou ouvindo bem o senhor. Tranquilo. Ótimo. Bom dia. Vou convidar também o pastor Aguinaldo, que também é outro amigo de caminhada, está sempre firme aqui conosco. Bom dia, pastor, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Também estão me ouvindo bem? Estamos tranquilos, prontos para a oração. Vamos levar esta grande igreja, pastores. Nós temos milhares de pessoas aqui agora. Imagina pais, mães, filhos, esposa, marido, ancião de igreja, pastor. Nós vamos orar agora. E nós vamos fazer a oração do santuário, queridos. Esta oração do santuário, ela surgiu no meu coração quando eu terminei de fazer uma série sobre o santuário no meu distrito, ainda no meio da pandemia. Terminei a série, consagrei minha igreja e fui dormir. Logo na manhã, quando levantei para fazer a sala, o Espírito de Deus disse assim: por que você não faz com eles a oração do santuário? Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa oração, eu nunca estudei nada sobre outras metodologias de oração, nunca tinha ouvido nada sobre isso.
e o Espírito de Deus soprou. Falei, faz com eles a oração. Aí eu entendi por que Deus queria que a gente fizesse isso. Ellen White disse que nós precisamos estudar o santuário celestial. Ele é muito importante para a compreensão do plano da redenção. E sabe, queridos, para muitos adventistas, se você chegar e perguntar hoje quais são as peças do santuário, quantos compartimentos tem o santuário, o que significa cada móvel daquele, você vai encontrar um grupo de adventistas que não sabe esse significado. Não sabe sequer os móveis que estão dentro do santuário. Talvez, se eu abrir algumas janelinhas aqui, você que participa da sala, saiba, porque nós oramos juntos no santuário. E o que é a oração do santuário? A oração do santuário, queridos, nada mais é do que o propósito de relembrar o plano da redenção. Ellen White diz, queridos, que nós devemos parar. Olha o que ela diz. Eu vou trazer o texto posteriormente para vocês. Parar e imaginar as cenas da crucifixão de Cristo. Ela diz, deixar livre a nossa imaginação, relembrando os passos do plano da redenção. Ela nos aconselha a isso. Se você prestar atenção, o santuário tem o formato de uma cruz, altar do sacrifício, pia de bronze, altar de incenso, arca da aliança. Nas suas laterais, a mesa dos pães asmos e o candelabro. O formato de uma cruz. É só você olhar. Pegue para você ver, ó. Altar de sacrifício, pia de bronze, altar de incenso, arca da aliança. Na sua lateral, a mesa dos pães, e na outra lateral, o candelabro. A própria cruz, o santuário. E quando nós entramos no santuário para orar, queridos, nós estamos, como Ellen White diz, lembrando o plano da redenção e orando em cima do significado de cada móvel desse, aprendendo o santuário, o significado de cada móvel, sua relação com o plano da redenção e com nossa vida prática. Alguém pode dizer, mas o pastor Wagner conduz a oração. Amigo, qual a oração que não é conduzida por alguém? Olha, vamos aproveitar os momentos de oração e passar mais tempo juntos. Nós não vamos demorar muito nesta oração, mas vamos colocar você, sua família, sua igreja, seu ministério, pastor, nas mãos de Deus agora. Eu vou pedir para que você pare tudo o que você estiver fazendo. Agora, vamos orar juntos, tá bom? Feche os seus olhos. Pastor Wagner. Pois não, querido. Eu não sei se o senhor recebeu aí uma mensagem, eu queria só pedir aos colegas, na hora que estiver orando no momento da intercessão, apresentar aí o pastor José Nilton. Ele perdeu a sua esposa, a Kelly Nunes, descansou no céu essa noite. Está em uma situação que a gente pode imaginar, né? Obrigado por lembrar, pastor. Eu estava com esse pedido anotado aqui, acabei passando. O pastor Aguinaldo, né, pastor Aguinaldo, o senhor está no altar de incenso, não é isso? Isso. Aí, o senhor, por gentileza, lembre desse servo de Deus que perdeu a esposa. Fico imaginando a dor desse servo dele. Tá bom? Desse servo. Pastor Bulhão, não é? Tá muito Ainda doente. ontem, ainda na sexta-feira, eu passei o vídeo dele aqui desde o hospital na Ucrânia, está se recuperando, e clamei pela sala para que nós intercedêssemos pelo pastor Bulhão. Obrigado pela lembrança, pastor. Vamos lá então, queridos? Vamos orar. Feche os seus olhos e vamos relembrar o plano da redenção. Santo Deus e eterno Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas bênçãos até agora já recebidas. Como vimos aqui, é um tempo em que nós precisamos orar. Orar incessantemente pelo derramamento da chuva serôdia, para o nosso preparo junto com Jesus. E nesse momento, eu não sei você, mas é bom demais orar, né, irmãos? Tome tempo para orar. Pastor Abdoral, muito obrigado, viu, amado? Obrigado, pastor.
Estamos aos olhos, viu? Pode contar conosco aqui, estamos juntos na jornada, estamos em movimento. Eu amo o senhor, viu, pastor? Te amo, pastor Wagner. Te amo, pastor Aguinaldo, todos vocês da sala. Deus seja louvado. Pastor Aguinaldo, muito obrigado, viu? Amém, amém. Eu amo o Também senhor. amo. Também amo você, pastor Lidoral. Pastor Moreira, pastor, os pastores aqui, meus irmãos, amo a todos. Tenho orado por vocês. Vamos Tenho nos orado por preparar. essa sala. Tenho orado. Amém. Obrigado, viu, querido? Ah, Chegamos ao final de mais uma madrugada de oração, de busca. Espero que o Espírito de Deus tenha preenchido o seu coração, que seu dia seja tremendo. Amanhã nos encontramos novamente às 5 horas da manhã para adorar o Senhor e receber a sua bênção e a sua graça. A todos vocês, um bom dia com alegria, queridos. Bom dia com Bom dia com alegria. Dá glória a Deus, mas isso é bom demais, mano. É tão bom que não dá vontade de ir embora. Mas a vida precisa seguir. Temos as atividades do domingo. Para o pastor que tem Clube Desbravador, comissão. Eu tenho hoje o Concílio dos Ansiosos. A camiseta que eu tô, que lindo. Ó. Eu vou, meu amigo. Ó. Eu também vou. Quem pode, pode. Eu E vou. uma camiseta Linda camiseta, linda. Nós iremos com o Senhor em nome de Jesus. Olha, bom. Vamos lá, então. Contando 1, 2, 3, é hora de dizer tchau. Amo vocês. Preciso de vocês para ter mais feliz. Galerinha do bem, bom dia. Abençoe a todos. Tchau.